Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Agora é hora da palavra, igreja. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Essa é a palavra de Deus. É a hora que nós devemos nos conectar ainda mais, a ficar atento à voz do Espírito Santo, porque a palavra nos ensina. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja é essa que somos nós. Então vamos ficar atentos nessa noite para esse maná que vem do céu, esse pão quentinho que vem para nossas vidas, em nome de Jesus. Já quero convidar aqui o pastor Rogério, que vai estar trazendo a palavra dessa noite os nossos corações. Eu creio que o Senhor já revelou a palavra aí no coração dele, né? Foi de repente, mas eu creio que Deus já falou com ele nessa noite, amém? Se coloque de pé em referência à palavra do Senhor. Vamos estar orando pelo nosso pastor em nome de Jesus nessa noite. Estenda as suas mãos para cá em forma de concordância. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, Senhor, nós apresentamos o teu filho agora, Pai, que vai ser porta-voz, Senhor, da tua palavra. Jesus, usa ele como atalaia, Senhor, nessa noite, Pai. Enche, Espírito Santo, a boca dele da tua palavra de uma maneira tão gloriosa, que o Senhor venha surpreender ele mesmo, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, contempla, Senhor, dos altos céus, meu Pai. Abençoa, Senhor, o teu filho, Pai, que não tem recuado, que não tem negado a fé, meu Pai, mas que tem perseverado, buscando ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus já foi pregada em nome de Jesus, né? Aleluia, meu Deus. Mas, como eu sempre falo, que aqui, por mais que seja um lugar simples, né? Não tem muitos recursos, nem a placa da igreja tem, mas vocês podem ter uma certeza. Deus está Que aqui. o Espírito Santo de Oh, Deus glória, aleluia. trabalha nesse lugar, Eu creio, habita nesse Jesus, lugar, eu manda creio, nesse Pai. lugar. Glória a Deus. Que por mais que a nossa missionária Dilene, no começo do culto, né, lendo a parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, só confirmou que eu ia pregar. Glória a Deus. Né? Só confirmou porque ela citou uma passagem, né, de Ezequiel 18, 23. Teria eu, Senhor, prazer na morte do ímpio? Aleluia, meu Deus. É claro que não. Se eu não tenho prazer na morte de ninguém. Mas o que eu vou pregar, que foi a confirmação, é que a alma que pecar, esta morrerá. Não é o pastor, Eita, não, é Jesus. Bíblia. Abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 18. Eita, Deus lindo, aleluias. Oh, glória. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, em nome de Forte Jesus. essa palavra, hein? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Ezequiel. Eu já vou fazer um pouco diferente a leitura. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, né, de Ezequiel capítulo 18. E quando eu terminar de ler os 3 primeiros versículos do capítulo 18, eu peço que os irmãos leiam em voz alta só o versículo 20. E depois eu vou dar continuidade. Amém? Os irmãos entenderam? Assim que eu terminar os 3 primeiros versículos do capítulo 18, em seguida toda a igreja leia o versículo 20. E quando os irmãos terminarem, eu continuo lendo o texto. Amém? Amém. Ezequiel
capítulo 18, prefácio do texto diz assim: aquele que pecar, morrerá. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio de Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. A igreja, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Eu continuo no versículo 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário. Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça, preste atenção. Se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecados, as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade que é culpado. E por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Versículo 25. Contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, nação de Israel. O meu caminho é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos. Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, nação de Israel, diz: o caminho do Senhor não é justo? São injustos meus caminhos? Ó nação de Israel, não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se dos todos seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, você vê que o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 18, é sempre Deus questionando e fazendo pergunta e respondendo ao profeta Ezequiel. Deus, como conhece o coração de todos, como diz no Salmo 33, versículo 15, ele formou o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Então ele faz uma pergunta ao povo de Israel: Israel, será que o caminho do Senhor é injusto? E o próprio Senhor responde: não são os seus caminhos que são injustos?
E o Senhor continua dizendo, né, para o profeta: ó Israel, como que vocês podem dizer que o caminho do Senhor é injusto, sendo que são os seus caminhos que são injustos? Por quê? Porque o homem, infelizmente, desde a queda de Adão e Eva, né, depois do pecado, o homem até os dias de hoje continua sendo injusto. Ou seja, não há justo sobre a terra. Por isso que Eclesiastes 7:20 diz que todavia não há um justo só sobre a terra. Ninguém que faça o bem e que nunca peque. Aleluia, Deus. Em 1 Reis 8:46 e 2 Crônicas 6:36, o texto também repete, olha, não há ninguém que não peque. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, ele diz, olha, não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Não há ninguém que entenda e que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram juntamente inúteis. E nos versículos 17 e 18, continuando o texto de Romanos, capítulo 3, diz lá que eles não entenderam e não compreenderam o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil obedecer a Deus. Então Deus, desde que Adão e Eva pecou, o homem é pecador. O homem é injusto. Não há justiça no homem. O único justo, né, é Jesus, né, que veio a este mundo, né, sem pecado e não cometeu pecado. Aleluia. Mas perante, né, Jesus Cristo, naquele dia seremos justificados diante dele. Ou seja, no dia do juízo, que é a alma. Porque aqui nessa terra, irmãos, a gente sabe que um dia há de morrer. Só que bem sabemos que o dia da nossa hora ninguém sabe, como diz Eclesiastes 5:12. Enquanto a hora do homem, ele não sabe quando virá a si. Ou seja, o encontro da morte. Eu e você não sabe o dia que a gente vai morrer, mas a gente sabe um dia que a gente vai morrer. Eita Jesus, é verdade. E a questão que eu e você, o que eu quero trazer sobre essa reflexão, né, que já foi pregada aqui pela missionária Edilene, eu só estou pegando, né, uma carona para concluir, que por mais que nós estamos na presença de Deus, como foi dito o texto, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas como Aleluia, Deus, né, como diz o Salmo 7, versículo 11, que Deus ele é justo, mas também a sua ira, né, se manifesta todos os dias. Como Deus é justo, e ele mesmo dizendo aqui no texto de Ezequiel 18, que se o ímpio se desviar do seu mau caminho, ele se salvará. E se o justo se desviar da sua justiça, esse morrerá. Para você ver como é que é a justiça de Deus. Verdade, Senhor. A justiça de Deus exerce juízo para condenação, para aquela alma, aquele que continuar, né, na prática pecaminosa, né, aprisionado no pecado. O juízo de Deus para salvar aquela alma para a vida eterna é se continuar perseverando em querer viver a palavra do Senhor. Aleluia. Porque a única coisa que pode livrar a alma do inferno, a única coisa que pode salvar o homem do juízo, da condenação de Deus, é a sua palavra em sua vida. Glória a Deus. E a palavra em nossas vidas é quando nós se submetemos à palavra. Se a gente, né, exerce reverência à palavra. Ou seja,
da gente não querer viver uma vida cristã conforme a nossa maneira, conforme os nossos pensamentos, ou conforme como a gente pode achar que deve viver diante de Deus. É, Jesus. O único manual de regra e fé cristã é a palavra de Deus. Aleluia. O resto é blá blá blá, o resto é religiosidade. O que rege a sua vida, o que conduz a sua vida é a palavra. Glória a Deus, eu Por creio. isso que o Salmo 1, versículo 2 diz: guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Então é através da palavra. Então, se o justo deixar de viver a sua palavra, ele com certeza morrerá. E se o ímpio, né, aquele que pratica a impiedade, vive na sua impiedade, não tem temor a Deus, mas se caso ele venha a se arrepender, este será salvo. Glória a Deus. Porque Deus é justo, né? A gente está acostumado a ouvir um evangelho só, Deus é amor, Deus é amor. Realmente Deus é amor, de 1 João 4,8, Deus ele é amor. Só que Hebreus 12:29 diz que o Senhor, o nosso Deus, é fogo consumidor. Ou seja, Deus, ele é justiça. Então, quando Deus fala no texto que ele não tem, ele deixa bem claro, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do pecador que vive nos seus pecados. Deus, ele tem o prazer que esse pecador, esse ímpio que vive na sua impiedade, venha se arrepender, deixar os seus maus caminhos e começar a segui-lo a ele conforme a sua palavra, a instrução da palavra. Porque se Deus, desde a antiguidade, desde o profeta Ezequiel, ele exerce juízo, tanto para a condenação ou salvação da alma, então Deus ainda exerce juízo sobre a terra e sobre os homens. É, Jesus. Em Atos 17:31, Deus reservou um dia que há de julgar todos os homens. E no Salmo capítulo 7, no versículo 8, diz que Deus justo que julga as nações. E o julgamento de Deus, Salmo 7, versículo 9, o Deus justo que sonda as mentes e os corações, para recompensar a cada um conforme a sua conduta, mas também livrar o justo da sua condenação. Ou seja, se o coração do justo perseverar na palavra, o juízo dele é salvação. Glória a Deus. Mas se caso o justo se desviar da sua justiça e o ímpio, o pecador, continuar em seus pecados, infelizmente, esse morrerá. Eita Deus. Mas Deus não tem prazer na morte do homem. Deus tem prazer na salvação. E a gente precisa, né, ter essa consciência que a vida, meu irmão, após a morte aqui na terra, ela não termina. É só o começo. Porque muitos que já se foram, não sabem que estão mortos. Nós que estamos vivos, sabem que um dia há de morrer. Eclesiastes 9:5. Os mortos não sabem que estão mortos. Mas os vivos sabem que um dia há de morrer. Amados, o Senhor, naquele grande dia, quando Ele vir buscar a sua igreja, e Deus vai trazer juízo sobre a terra, aqueles que estão mortos, que ouvirão a voz de Deus, está lá em João capítulo 5, a partir do versículo 24. No versículo 27, Jesus ele fala assim, ó: chegou a hora que todos que estão no morto ouvirão a sua voz e sairão. Eita Jesus. E aí nos versículos 28 e 29, os que fizerem o bem sairão para a vida eterna, e os que Glória fizerem a o mal Deus. sairão para serem condenados. Forte, hein?
Então aqueles que estão mortos, que morreram sem Jesus, que morreram em seus pecados, aqueles que também desistiram da presença do Senhor, viveram um tempo na presença dele, mas por causa das dificuldades, das lutas, das aflições, acabaram desistiram, serão ressuscitados diante do Senhor, vão reconhecer que Jesus é o Senhor, mas infelizmente serão condenados. Então nós temos que ter essa reflexão na vida cristã, na caminhada cristã. Glória a Deus. Independente se nós trabalhamos no reino de Deus ou se a gente só busca a sua presença. Porque hoje em dia, como já foi falado aqui, né, pela missionária Edilene, que infelizmente muitas das igrejas estão dormindo, estão dispersas. E é verdade, é lamentável. Infelizmente é lamentável. Eu que prego fora também, quando eu recebo o convite, vou em algumas igrejas, é só Jesus na causa. O negócio está feio mesmo. Mas por quê? Porque muitos deixaram a fé. Muitos estão deixando o caminho da fé, que é a palavra de Deus. Muitos hoje em dia não estão mais priorizando a palavra do Senhor. Como manual de regra, a fé cristã. É muito oba-oba, é muito disse-me-disse. É, Senhor. Né? A gente está vendo aí, né, cada vez mais na mídia, né, ganhando espaço, um evangelho de prosperidade. Um evangelho só de curas e milagres. Deus cura, Deus faz milagre, Deus pode fazer você prosperar, mas Deus quer salvar a sua alma. Glória a Deus. O maior prazer de Deus, por mais que Deus pode, né, curar nossas enfermidades, fazer a gente prosperar, não deixar faltar nada em nossa mesa, o maior prazer de Deus é salvar a minha alma e a sua alma. Esse é o maior prazer de Deus. Só que, amados irmãos, por mais que a gente, né, não quer só eu ser salvo, mas a minha família, a minha parentela, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, os irmãos aqui na igreja, mas infelizmente a salvação é individual. É, Senhor. Que nem a lei do casamento, quando o homem ou a mulher deixa a casa dos pais, se une com o seu marido e a sua mulher, ambos serão uma só carne. E até que a morte os separe. Só que em questão de salvação, aquele que perseverar, esse será salvo. Às vezes o marido pode ser salvo e a esposa não. Muitas das vezes a esposa pode ser salva e o marido não. Os pais podem ser salvos e os filhos não. Os filhos também podem ser salvos e os pais não. Porque a salvação é individual. Glória a Deus. Por mais que nós se preocupe, por mais que nós queira. Por quê? Romanos 14:12 diz que cada um, é singular, não é plural. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E olha aqui diz o texto. Versículo 23. Contudo vocês dizem que o caminho do Senhor não é justo. Ouça a nação de Israel. Israel para os dias de hoje é a igreja, eu e você. O meu caminho é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos. Olha o versículo 30. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei. É o Senhor que está dizendo. Portanto, ó nação de Israel, versículo 30, eu julgarei a cada um. Aleluia. É singular, não é plural. Por isso que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. E aí ele vai concluir: arrependam-se e desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte.
Deus vai julgar a cada um, porque Deus é juiz. Tiago 4,12 diz: existe um só legislador e juiz, aquele que pode julgar, salvar e destruir, que é Jesus. Aleluia. Ele que naquele grande dia vai representar nós, vai nos justificar diante do Pai. Mas para aqueles que perseveram, para aqueles que se desviam do seu mau caminho, para aqueles que se arrependam-se, ou seja, se arrepender, se converter, não é um dia só que aceita Jesus, não. Se arrepender e se converter é viver todos os dias em arrependimento. Porque todos os dias o pecado bate no nosso coração. Verdade. Todos os dias o pecado bate no nosso coração, irmão. Seja mágoa, rancor, ódio, inveja, intriga, birra. Jesus. Tentação da carne, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, é todo dia, é uma guerra. Mas Deus diz que a alma que pecar, ou aquele que pecar, ou seja, pronome, aquele, não é todos, é aquele que pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus quer que nós se desvia do mal caminho. Por mais que seja difícil, por mais que seja prazeroso, por mais que seja tentador, por mais que a ilusão do mundo tenta nos iludir, a gente precisa ganhar resistência, resistir ao mal, resistir à tentação, resistir ao pecado. Glória a Deus. Porque no versículo 30 do texto de Ezequiel 18, está dizendo, desviar do mau caminho. Mas como é que se desvia do mau caminho? Através do arrependimento. Por isso que ele fala, arrependam-se e desviem de todos os seus males. Glória a Deus. É difícil? É. Mas se a gente não perseverar, como é que a gente vai resistir? Se a gente não persistir, como é que nós vamos ganhar essa guerra? É, Jesus. Tem que continuar. Os dias são maus. Pode começar a reparar na sociedade, não tem mais amor. Não tem mais afeto, não tem mais carinho. É pais abandonando os filhos abandonando os pais. Não pode olhar nem para o lado que já querem tirar a sua vida. Você não pode ter um bem material que eles roubam, eles furtam. Então o mundo está de mal a pior. A sociedade mergulha cada vez mais na lamação do pecado. Da lascívia, da luxúria, da imoralidade sexual, das impurezas da vida, da corrupção, da mentira, sem a fé. O que interessa o ser humano um para o outro é os prazeres e o que o ser humano pode oferecer. E o ser humano só é reconhecido por aquilo que ele tem. Então, nós como igreja de Cristo, a gente sempre tem que olhar para a sua palavra para que essas coisas não entrem em nossos corações. Aleluia, meu Deus. E se tentar entrar, a gente rejeitar. É verdade. Então o único jeito de se desviar, de todos os males, se desviar do mau caminho, é andar e viver em arrependimento. Porque isso é o evangelho. Glória a Deus. E foi isso que Jesus pregou. Jesus não pregou um evangelho de só atrair as pessoas e fazer as pessoas felizes. Se Jesus chamasse para nós ser felizes aqui na terra, em Mateus 4,17, Jesus não falava para aquele povo, arrepender-se e converter-se que é chegado o reino de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos 2,38, ele diz, arrependam-se, se convertam e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. E essa promessa é para vocês, para os seus pais, para os seus filhos, para todos que estão afastados, para todos aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus e o refrigério de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia.
Mas a gente só pode receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador se a gente se arrepender e viver em arrependimento. Porque sem arrependimento não tem como o Senhor entrar no nosso coração. O Senhor está às portas, batendo, mas a gente que tem que abrir. É, meu Deus. O Senhor sempre ele está falando. Então toda vez que o Senhor fala na sua palavra, seja na mensagem, seja na pregação, seja no louvor, seja no cântico de um hino da harpa, o Senhor sempre está batendo na porta do coração do homem pecador. Mas infelizmente o homem pecador não deixa Jesus entrar. E se Jesus não entra, não tem transformação. Aleluia, meu Deus. E se não tem transformação, não há conversão. E se não há conversão, não há vida nova com Jesus. Porque se 2 Coríntios 5,17 diz, ó, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo viver, um novo pensar, um novo agir, uma nova vida. Uma vida contra a cultura do mundo. A cultura do mundo é perversa, é mentirosa, é corrupta, é maldosa, é imoral. A cultura do Evangelho de Deus é na contramão. Mas Jesus diz, olha, se desviar do seu nosso caminho, se desviar dos males. É isso que Jesus quer da sua igreja. Glória É a isso Deus. que Jesus quer do ímpio pecador. E quando eu falo a igreja, é porque infelizmente a igreja está corrompida. A igreja do Senhor está corrompida, porque a igreja do Senhor predomina dois espíritos. Babilônia por causa da lascívia, né? E Mamão por causa da prosperidade, por causa do dinheiro. Esses dois espíritos predominaram as igrejas. Então, infelizmente, né? O que a gente vê não é evangelho, não é igreja, porque não pregam mais sobre o pecado, não pregam santidade, não prega que Jesus está voltando, não prega sobre o juízo de Deus, que um dia o Senhor há de julgar essa terra, há de julgar os homens, há de julgar a igreja. É fácil? Não. 1 Pedro 4, a partir do versículo 15, fala, ó, se vocês sofrem por causa do nome de Cristo, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus por meio desse nome. Porque é chegada a hora do julgamento de Deus. E se o julgamento começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Eita, Jesus. Se ao justo é difícil ser salvo, o que dirá do ímpio pecador? Meu Deus. É o apóstolo Pedro. Então o próprio apóstolo já está dizendo, olha, se ao justo, nós que estamos aqui procurando praticar justiça, já é difícil ser salvo, o que dirá do ímpio pecador? Que não dá ouvido à voz de Deus, que não quer saber de Deus, que não quer estar aqui na igreja, quer estar nesse mundão aí afora, iludido, assediado, né? Cego, porque o inimigo cega o entendimento. 2 Coríntios 4,4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos homens, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se nós não pregar o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, o Evangelho que um dia Jesus vai voltar, vai julgar essa terra, vai julgar a sua igreja, como é que o ímpio vai se arrepender? É, Deus. Como é que o ímpio vai ter consciência da sua impiedade, se o Evangelho, né, que é o Evangelho de arrependimento, de transformação, essa transformação não é bênção, não é vitória, essa transformação é de caráter, é mudança de vida, é mudança de rota. Ou seja,
mudança de atitude, de ações, Aleluia. mudança de conduta, de comportamento. Glória a Deus. É isso que o Evangelho nos chama. Para quê? Para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Então o nosso caráter é moldado conforme a palavra, para que a gente tenha as mesmas características de Cristo, as mesmas ações, atitude Glória e a comportamento Deus. semelhante a de Cristo. Aleluia, meu A Deus. igreja não é só para buscar imitar um poder de Deus e só querer de cura, né, de libertação, de revelação, de profecia. Aleluia, Deus. Mas imitar o caráter de Cristo, Glória. de ser verdadeiros imitadores. Aleluia. Porque somos pecadores, sim. Somos pecadores, não é porque nós estamos em Cristo que nós não temos pecado, que não cometemos pecado, que nós falhamos. Falhamos sim. 1 João 1,8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e ele não está a verdade. Em 1 João 1,9, se afirmarmos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar Glória a de Deus. toda as injustiça. Glória a Deus. Mas por mais que nós somos pecadores, devemos continuar praticando a sua justiça, ou seja, obedecer a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, para que verdadeiramente Jesus faça morada em nós. Glória E a se Deus. Jesus faz morada em nós, nós é nova criação. Aleluia. Nós vivemos verdadeiramente uma vida com Cristo. Glória. Mas essa vida com Cristo não é só prosperidade, curas e milagres, não é só vitória. É o caráter moldado. É a maneira como você trata a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu filho, a sociedade onde você trabalha se relaciona. É esse caráter que a palavra de Deus nos molda a cada dia. Glória a Deus. Mas porque muitos vivem o Evangelho conforme as suas vontades, o seu querer, conforme os seus pensamentos, os seus ideais, porque não olha mais para a palavra. Por que as pessoas querem viver uma vida com Deus, querem estar dentro da igreja, mas vivem de qualquer maneira, vivem de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito, porque não olha para a sua palavra? Por que muitos cristãos estão em depressão? Por que muitos cristãos estão em depressão? Vivem em ansiedade. Porque muitos não dão mais credibilidade ao Evangelho, à palavra de Deus. Mas sabe por que muitos estão em depressão? Sabe por que muitos vivem em ansiedade? Sabe por que muitos, vivem de mal a pior? Ou seja, um mês está na igreja, outro mês está fora. Sabe por quê? Porque infelizmente fica guardando no coração mágoa, rancor, ódio. Não consegue liberar perdão. Ou seja, não consegue suportar o irmão. E eu não falo só os irmãos da família cristã, mas da sua parentela. Velha amizade. Coisas do passado. Então, infelizmente tem gente que vive assim. A palavra é pregada, a palavra é ensinada, mas assim não quer praticar. Amados, é mais fácil para Deus curar qualquer tipo de enfermidade do que transformar o caráter daquela pessoa. Agora, por quê? Porque sobre a enfermidade Deus tem autoridade e poder. Agora, sobre o nosso caráter, Deus não força ninguém. Aí Eita, Jesus. Deus não força ninguém. Verdade. Zacarias 4,9 fala assim, ó, Zacarias 4,9, não é por força e nem por violência, mas é pelo meio do Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Então Deus muda a minha vida e a sua vida conforme a palavra, se a gente decide obedecer. Aleluia. Se a gente não decidir obedecer, viver e praticar,
a gente vai continuar do mesmo jeito e o pior, diante daquele dia, a alma ser condenada ao inferno. Porque o lago de fogo, de Apocalipse 21:8, não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente, aqueles que desistirem, aqueles que se desviarem, aqueles que abandonarem, aqueles que viveram na igreja, mas não obedeceram a sua palavra, infelizmente vai experimentar a segunda morte. Meu Deus. Porque Apocalipse 21:8 diz, ó, para os incrédulos, os covardes, os depravados, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Esses estão reservados no lago de fogo que há de com enxofre. Esta é a segunda morte. Então a palavra de Deus é bem clara. Para aqueles que não querem saber e aqueles que querem desistir, infelizmente essa alma viverá ou morrerá. Eita Jesus. É difícil obedecer ao Evangelho? Sim. É difícil praticar o cristianismo? Sim. Por quê? Porque a gente tem que fazer morrer as nossas vontades e os nossos desejos carnais. É Por Deus. isso que é difícil. Amado, obedecer normas e regras de homens, pastores teólogos faz livrinho, regrinhas. Obedeça a regra da igreja, a regra da denominação. Isso aí é fácil demais. Isso aí é muito fácil. Eu quero ver fazer morrer a nossa natureza carnal. Ou seja, da gente ser afrontado e não responder com violência. Da gente ser afrontado e não recrutar. Da gente, né, saber que a pessoa tramou ali, ó, a gente perder alguma coisa. A gente prestou, a pessoa não quer devolver. Eu quero ver você suportar isso. É Jesus. Mas não é eu e a palavra. Pessoa que te fez mal com palavras, né? Pode ser coisa do passado, não sei quanto tempo aconteceu. Infelizmente você tem que liberar perdão. Se essa pessoa te procurar, você tem que perdoar. E perdoar não é esquecimento, eu gosto de falar isso. Esquecimento é amnésia. Perdoar, liberar perdão, é você conviver com aquela pessoa. Quando eu falo conviver, não é que você vai viver lá da lado. Conviver, você sempre, né, tá próximo à pessoa, sempre vê a pessoa ali, no ambiente que ela tá. Você olhar para ela verdadeiramente, não sentir mágoa, nem ódio e nem rancor. Isso é o verdadeiro perdão. Perdão é isso. É você estar com outra pessoa, você lembrar o mal que ela te fez. Seja em palavra, ou se ela tramou alguma coisa, ou se fez algo pior, violência. É, Senhor. E aí você, o verdadeiro perdão é você olhar para essa pessoa e não sentir mágoa, não sentir ódio, não sentir raiva. Aleluia, Deus. E como é que eu sei disso? É quando você está no mesmo ambiente do que ela, você não suporta a pessoa. Se você está no mesmo ambiente que você não suporta essa pessoa, que verdadeiramente você não liberou perdão. É, desse jeito. É difícil, mas, como eu disse, o Evangelho é na contramão do mundo. O Evangelho é na contramão das nossas vontades. Como eu disse, obedecer normas e regras é fácil. Trabalhar para o reino de Deus é fácil. Pregar é fácil, louvar é fácil. Cantar para lá e para cá, pregar para lá e para cá é fácil. Ter título de pastor ou doutorado, né? Um ensino acadêmico é fácil. Eu quero ver obedecer o Evangelho de Deus e praticar o cristianismo. E é isso que eu e você, nós temos que confrontar. Porque eu me confronto todos os dias. Todos os dias que eu leio a palavra de Deus, eu me confronto. Para ver se verdadeiramente eu estou vivendo o Evangelho, se eu estou praticando o Glória a cristianismo. Deus, aleluia. Porque senão, se a gente não lê a palavra, a gente talvez está numa religiosidade e a gente nem sabe. Agora, por que a gente não sabe? Porque a gente não lê a palavra. Aí é o que está. O que eu conheço de gente que fala, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler Bíblia. É complicado. Tem que saber o que quer da vida. É,
Jesus. Porque, amado, o passaporte da vida eterna com Cristo é aqui na terra. Glória a Deus. O que vai decidir a nossa eternidade no céu ou no inferno é aqui na terra enquanto nós temos vida. Porque Hebreus 9:27 diz assim, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, sexo e juízo. Então você quer decidir se você quer ter uma vida eterna com Cristo, é aqui na terra enquanto você tem vida. Glória a Quando Deus. morreu, acabou. A morte é o carimbo para onde você decidiu viver. Com Cristo no céu ou no inferno com Satanás. Eita Deus. Porque Apocalipse 20:10 diz assim, que o diabo será lançado no lago de fogo que há de com enxofre, aonde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então nós temos que refletir. Se a gente quer ir morar no céu com Deus ou no inferno com o diabo. No céu, Jesus. Amado, para e pensa no que eu acabei de citar. Pode conferir, Apocalipse 20:10. O diabo será lançado no lago de fogo que há de com enxofre, onde já havia lançado a besta e o falso profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amado, se Satanás hoje nos tenta, arma todo tipo de cilada para nos derrubar, os falsos profetas estão aí, ó, profetizando, revelando só mentira. Serão atormentados dia e noite. E aqueles que não viverem em arrependimento? E aqueles que desistirem? Porque Hebreus 10:38, olha, o justo viverá da fé. Mas se retroceder, o meu espírito não se agradará dele. O meu espírito aqui é Jesus falando. O justo viverá da fé. O que é viver da fé? Viver da palavra. É a palavra que traz vida. Mas se retroceder, se desistir, se abandonar, se desviar, Aleluia, meu Deus. Deus não vai se agradar. É a palavra. Então, voltando lá. Normas e regras obedecidas por uma congregação, pelo seu pastor, é fácil. Eu vou obedecer o que está na palavra. Por quê? Por que nós temos que obedecer o que está na palavra? Porque não é da maneira que a gente quer. Não é da maneira que a gente acha, ou que a gente pensa, ou aquele ditado não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver já corrompeu a grande maioria do povo de Deus. Então não tem nada a ver. Posso me vestir do jeito que quer, posso falar na gíria, posso falar palavrão, posso fumar, posso beber, posso ouvir qualquer coisa, posso assistir qualquer coisa. Ah, não vou perdoar, o que ele fez comigo é muito grave, é muito forte. Já me pediu perdão e eu não perdoo. Ah, eu cobro mesmo. A grana foi alta que eu emprestei. Eu quero meu dinheiro de volta. Ah, ele me fez mal, me passou uma rasteira. Ele tramou comigo, foi falso comigo. E aí? E se você for para a Bíblia? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Vou citar até o 15. Olha o que Paulo diz. Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau, ganância, idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovada a imagem e conhecimento do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Glória a Deus. Portanto, como o povo de Deus, escolhido, santo e amado, se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros. Perdoe as queixas se tiverem um contra os outros. Perdoe assim como Cristo vos me perdoou. E acima de tudo, se revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo em nosso coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membro de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente a palavra de vocês. Habite ricamente a palavra. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Glória a Deus. Aí no versículo 17 ele vai dizer, olha, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graça a Deus Pai. Glória a Deus. E hoje não só a corrupção da imoralidade, da prosperidade financeira, de curas e vitórias, mas também o orgulho. A igreja está desse jeito, né, contaminada, desviada, corrompida por causa do orgulho. Porque os pastores, não são todos, mas infelizmente a grande maioria, são os homens intelectuais, que têm formação teológica, conhece Bíblia, mas não aplica a Bíblia. Aí é que está. Conhece, mas prega a meia verdade. Conhece, mas prega para o seu próprio ego, não prega para a glória de Deus. Porque para pregar para a glória de Deus é para confrontar o pecador. Pregar para a glória de Deus é confrontar o pecador. Ou seja, o pecador tem a consciência que ele é pecador, ele precisa se arrepender, e precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Lucas 2,11, na cidade de Davi nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós que já aceitamos a Jesus Cristo, precisamos ser ensinados, instruídos, exortados e disciplinados. Glória a Deus. Porque nós que já conhecemos a palavra, porque se a gente não for disciplinado, exortado e instruído, a gente pode se desviar. Se o pastor não dá pasto, a ovelha fica com fome. Agora, se os pastores ficam dando palha, as ovelhas comem, mas o espírito não é nutrido. E se o espírito não é nutrido, o espírito não cria raiz. Se não cria raiz, não é edificado. Se não é edificado, como é que vai se sustentar na presença de Deus? Eita Deus. Leia Lucas 18:8. Lucas 18:8 é Jesus no texto, olha. Porém, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé entre os homens? Que as pessoas estão perdendo a fé, estão se desviando facilmente da presença de Deus. Qualquer ventinho abala, qualquer intriga, qualquer adversidade, né, se corrompe, se desvia, desiste. Qualquer provinha, o crente cai. Qualquer coisa, se apertar, o crente, se torcer ele já não quer mais vir para a igreja. E pasmem, são aqueles que sempre estão lá em campanha, em congresso, em festividade, marcha aqui faz o reteté. Muitas das vezes está lá. Um pé na igreja, outro no mundo. Um mês está na igreja, outro mês está fora. Passa uma temporada na igreja, outra temporada fora. E assim vai. Mas Jesus diz no texto. A palavra do Senhor diz no texto. Ezequiel 18:30. Para se desviar. Deixar os seus maus caminhos. Para se arrepender. Para quê? Para que vivam. Viver com Cristo é através do arrependimento. Mas como é que eu venço essas coisas? Como é que eu resisto à tentação? Como é que eu fujo da aparência do mal? Engraçado que Satanás a Bíblia manda enfrentar e a nossa natureza a Bíblia manda correr. E para quem não sabe quem era Satanás, antes dele, da sua queda, era um anjo de luz, né? Ezequiel 28:12, ele era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. A Bíblia manda enfrentá-lo.
Agora, eu e você, a nossa natureza, ó, manda correr. Provérbios 1:10. Meu filho, se o mal tentar te seduzir, não ceda. 1 Coríntios 6:18. Fuja dos desejos da prostituição. 2 Timóteo 2:22. Fuja do desejo maligno da mocidade. 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja da aparência do mal. Então, tudo aquilo que nos atrai, a gente tem que fugir. Tem que correr. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, a Eva foi bater papo com a serpente, comeu do fruto. E hoje nós pagamos o preço. Então, com o pecado não dá para negociar, tem que fugir. Tiago 4:7. Aproximais a Deus e Deus se aproximará de você. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vocês. Aleluia, Deus. Então, eu me aproximo de Deus como? Bíblia. Então, se eu ler a Bíblia e se eu aplico a Bíblia na minha vida, eu me aproximo de Deus e Deus de mim. Como eu me aproximo de Deus? Ore. Então, quando eu oro, eu resisto às tentações de Satanás. E Satanás fugirá de mim. Glória a Deus. Então não adianta, pastor, tá amarrado. Sai daqui, capeta. Tem isso não, irmão. Leia a Bíblia e obedeça. Ore e vigie. Mateus 26:41. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então foi Jesus que falou, meu pastor, não, a carne é fraca. Então, como que eu ganho resistência contra a minha própria natureza? Oração. E como eu me aproximo mais de Deus e Deus de mim? Palavra. Leia e obedeça. É coisa simples. Coisa simples. Então, Satanás a gente enfrenta como? Jejum e oração. Agora, a nossa natureza é obedecer a palavra. Se não obedecer, perdeu. Se não obedecer, a carne ganha resistência. É isso que vocês têm que colocar na mente de vocês. Se eu ler a palavra e se eu não obedecer, a carne ganha resistência. É a mesma coisa, eu posso ser um homem de oração, mas se eu não vigiar, eu caio. Ou seja, eu sou um homem de oração, mas eu não vigio nas minhas atitudes, na minha conduta, no meu comportamento, eu caio. Eu não sou de ferro não, irmão. Se eu parar de obedecer isso aqui, eu caio. Se eu parar de obedecer e praticar isso aqui, ó, eu fico fraco na fé. Aí um dia eu venho, outro dia eu não venho, uma semana eu venho, outra semana eu não venho, daqui um mês eu venho, outro mês eu não venho. O que está acontecendo com o pastor? É simples, mano. Só que muitos não têm coragem de falar isso que eu estou falando, mas eu tenho. Não tenho medo não. Porque essa palavra é para mim também. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu não obedecer, irmão, fico longe de Deus. Não é Deus que fica longe de mim, é eu mesmo que estou. É eu mesmo que estou fugindo de Deus. É eu mesmo que estou fugindo de Deus. Então prestou atenção? Palavra simples. Então eu me aproximo se eu olho para a palavra e vivo ela. Eu me afasto quando eu não leio mais a Bíblia. Se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de orar, irmão, já era, perdeu. Só o fato de nós não orar e não obedecer a palavra, nós já está dando razão para cá. Não precisa nem pecar. Não precisa nem pecar. Porque o pecado está às portas. Você olha para a direita, para a esquerda, para trás, ouvidos, tudo é pecado. E agora como é que a gente vai resistir isso aí? É estando aqui, ó, na presença de Deus, nos dias das atividades cultuais, no seu particular também, porque a palavra nos ensina que nós temos que priorizar Deus em primeiro lugar. Entendeu? Porque, como eu disse, pode estar na igreja, pode pregar, pode fazer o que for, pode pastorear. Mas se não tiver intimidade com o Senhor, naquele dia ele vai dizer, olha, eu nunca te conheci. Porque, irmão, ser usado, Deus pode usar, irmão. Deus é tão misericordioso que usa até a pessoa no pecado. Porque se você analisar Mateus capítulo 7, né, do 21 ao 23,
Olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ó, a continuação. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós expulsamos o demônio, profetizamos, operamos milagres e maravilha. Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu nunca te conheci, apartai de mim. Quem chama Jesus de Senhor? É a igreja, não é o ímpio pecador. Quem é que profetiza? É a igreja ou é o ímpio pecador? Quem opera curas e milagres? É o ímpio ou é o pecador? As pessoas que estão na igreja. Então, ser usado é uma coisa, irmão. Agora, ter intimidade com o Senhor é outra. Jesus vai falar, eu nunca te conheci, porque aqueles que trabalharam em prol do reino, que Jesus usou por amor e misericórdia, só foi usado. Porque queria ser usado. Mas ele vai dizer, eu não te conheço. Por que ele não te conhece? Porque não teve intimidade. Ou seja, nunca buscou o Senhor no particular. Nunca andou com o Espírito Santo. Nunca deixou o Espírito Santo guiar a sua vida. Ah, mas pastor, como é que o Espírito Santo guia a minha vida? Aqui, ó. Leia a Bíblia e obedeça. Ou você acha que o Espírito Santo vai aparecer para você ver ele? A mesma coisa que Satanás não aparece para você não ler Bíblia, para você não orar. Porque o que acontece na nossa vida no dia a dia? Que a gente não quer ler Bíblia, que a gente não quer orar, que a gente não quer vir para a igreja. Desânimo, preguiça, cansaço. São essas coisas, irmãos. Satanás não vai se manifestar, não vai falar, você não vai para a igreja, não. Ó, terça-feira tem oração, não vai não. Quinta-feira tem escolinha, vai não aprender não, você não entende nada de Bíblia, você vai fazer o que lá? Vai acontecer isso não, irmão. É você que tem que decidir vir. Ah, vai lá, você vai receber poder, não. Deus não vai te dar esse dom, não. Você tem que vir aqui nas terças orar. Não, você vai fazer o que lá no domingo lá? Não vai acontecer isso não, irmão. Sempre vai acontecer alguma coisinha. Até impedimento da própria família mesmo. Para desanimar a gente não está aqui. Então se a gente olhar para esse lado, muitos de nós aqui não estaria aqui hoje. Ela já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Carol já tinha desistido. Se nós olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, a gente desiste, irmão. E eu gosto de sempre falar, irmão, com Deus ou sem Deus a vida é difícil. Tem que enfrentar a vida. Mas com Jesus nós podemos vencer. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e por isso que vocês venceram. Porque o que está dentro de você é muito maior do que está no mundo. Glória a Deus. E Jesus, ele foi verdadeiro. João 16,33. Olha, no mundo teria as aflições e tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, se nós temos Jesus, a gente vence. Mas como é que a gente vence? Perseverando. Lucas 21,19. É perseverando que vocês obterão a vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Então a alma que pecar, esta morrerá. Tá certo. Isso é a pura verdade. Na minha família só tem eu que evangelho, o resto só eu e meus filhos.